Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre logaritmo. O logaritmo, que muitas vezes assusta ao ouvir o nome, né? Logaritmo, é uma coisa muito simples, é uma operação matemática, assim como a adição, a subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz, exponencial e logaritmo. O logaritmo, ele é uma operação, como eu já disse, que pode ser descrita da seguinte forma. Então, como que a gente lê isso aqui? Log, ou logaritmo, tanto faz, né? Log de A na base B, que é igual a C. Log de A na base B, que é igual a C. O A aqui é o que a gente chama de logaritmando ou de argumento. O B é a base e o C, que é o resultado, é justamente o logaritmo. Como é que a gente resolve um logaritmo? A gente resolve o logaritmo transformando ele num exponencial, numa potência, né? Então, por exemplo, esse logaritmo, ele pode ser escrito da seguinte forma: b elevado a c, que é igual a a. Como assim, professora? É como se a gente fizesse um círculo, começando pela base. A base continua sendo a base. O que é base no logaritmo continua sendo base na potência. Então, a gente começa por ela. Ó, a base elevado ao logaritmo, b elevado a c, é igual ao a, que é o logaritmando. Então, é como se a gente fizesse um círculozinho, começando sempre pela base, porque o que é base no logaritmo continua sendo base na potência. Então, b elevado a c, que é igual ao a. Então, na verdade, o logaritmo, a gente consegue transformar ele numa potência, e potência nós já sabemos resolver, né? Então, por exemplo, aqui, log de 9 na base 3 é igual a x, ou logaritmo de 9 na base 3 é igual a x. Para resolver, a gente vai fazer o processo como eu mostrei, ó. A base elevado ao logaritmo, então 3 elevado a x, que é igual ao logaritmando, ou argumento, que é igual a 9. Quer dizer, o que eu tenho que pensar quando eu olho para esse logaritmo? 3 elevado a quanto que dá 9? Nós já sabemos que é 2. Isso aqui nada mais é do que uma equação exponencial. Para resolver uma equação exponencial, a gente tem que fazer as bases ficarem iguais. Então, ó, 3 elevado a x, o 9, fatorando 9, é 3 elevado a 2. Como as bases são iguais, lembra que a gente não corta a base. A gente desconsidera a base, porque se elas já são iguais, os expoentes também têm que ser. Se é uma igualdade, né? Então, se os expoentes têm que ser iguais, isso implica que o x tem que ser 2. Então, quer dizer, 3 elevado a 2 é igual a 9. Então, o logaritmo de 9 na base 3 é o 2. Então, lembrem-se disso. Basta que eu pense a minha base elevado a quanto que dá o meu logaritmando. Aqui, ó, ao invés de faltar o logaritmo, está faltando a base. Então, aqui eu tenho que pensar assim: que número é elevado a 4 que dá 16? Nesses casos mais simples que eu coloquei aqui para mostrar, a gente já consegue encontrar isso fazendo um cálculo mental. Montando a minha equação, ó, lembrando, começo sempre pela base, então eu vou ter x elevado a 4, que é igual a 16. Aqui, ou você vai fazer, né, pelo raciocínio, fatorar o 16 para descobrir a base, ou esse 4, que é uma potência, ele passa para o outro lado como uma raiz, só que não é uma raiz quadrada, porque ele é um elevado a 4. Então, vai ser uma raiz quarta de 16. Se nós fatorarmos o 16, 16 é 2 elevado a 4. Quando a gente tem operações que são inversas, como a raiz e a potência são, elas se anulam. Então, se eu estou tirando uma raiz quarta e elevando a 4, as duas operações se anulam. É a mesma coisa que se a gente multiplica por 2 e divide por 2. A operação se anula. Então, significa aqui, ó, que o meu x vale 2. Por que que meu x vale 2? Porque 2 elevado a 4 é igual a 16. No último exemplo aqui, a gente tem
faltando o logaritmando, ou o argumento. Então, eu tenho que pensar, 5 elevado a menos 3 dá quanto? Esse aqui é o mais simples de todos, quando falta o logaritmando ou o argumento, porque é só simplesmente resolver mesmo. Então, aqui, ó, fazendo o círculozinho, 5 elevado a menos 3, que é igual a x. Lembra, quando a gente tem um expoente negativo aqui, a gente pode resolver a potência normalmente, depois a gente inverte a base. Então, por exemplo, 5 elevado a 3, esquece o sinal por enquanto, 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5, 125. Se fosse 5 elevado a 3, seria 125. Como o expoente é negativo, então eu vou inverter o 125, vai ficar 1 sobre 125. Então, quer dizer, o valor de x aqui é 1 sobre 125. Então, de forma geral, o logaritmo é muito simples. Basta que a gente transforme ele numa equação exponencial ou simplesmente numa potência. Bom, pessoal, dentro de logaritmo, assim como no exponencial, a gente também tem uma condição para que os logaritmos existam. Então, por exemplo, se a gente tem aqui log de A na base B, o B, que é a base, ele tem necessariamente que ser um número positivo, então não pode ser zero e não pode ser negativo, e além de ser um número positivo, ele não pode ser o número 1. Então, a base do logaritmo tem que ser um número positivo, diferente de 1, certo? Lembrando que, por que não coloca maior do que 1? Porque entre o 0 e 1 eu tenho alguns números ali. E o A, que é o logaritmando, ele tem que ser maior do que 0. Isso significa que só existe logaritmo de números positivos. Não existe logaritmo de número negativo. Por exemplo, vocês nunca vão encontrar log de menos 3 na base 3, no exemplo. Não existe isso aqui, ó. Esse aqui... Isso não existe, eu não posso ter um logaritmando negativo, assim como a base também não pode ser, tá? Então, para que exista um logaritmo, a base tem que ser um valor positivo e diferente de 1, e o logaritmando tem que ser um valor positivo. Bom, pessoal, de acordo com a definição, com a condição de existência de logaritmo, a gente tem algumas consequências disso. Bom, o log de 1 em qualquer base vai ser sempre zero. Por quê? Porque qualquer número elevado a zero é igual a 1. Log de b na base b é igual a 1. Quer dizer, qualquer número, log de qualquer número na base dele mesmo é 1. Por quê? O que eu tenho que pensar? Que número elevado a 1 dá ele mesmo? Qualquer número. Então, sempre que eu tiver logaritmando e base iguais, o meu logaritmo é 1. Log de b elevado a n na base b é igual a n. Como que a gente resolve? b elevado a n é igual a n. Então, na verdade, se o logaritmando e a base aqui são iguais, e o meu logaritmando tem um expoente, quer dizer que esse expoente aqui é o meu logaritmo, tá? Isso aqui fica, se a gente quiser dar algum exemplo, ó, então, log de 1 na base b. Log de 1 na base 8, que é igual a 0. Por quê? Porque o 8 aqui, pessoal, pode ser qualquer número, tá? Foi simplesmente um exemplo. Porque 8 elevado a 0 é igual a 1, quer dizer, qualquer número elevado a 0 é igual a 1, isso é propriedade de potência. Aqui, ó, se eu quiser escrever log de 5 na base 5 é igual a 1. Lembrando que o b pode ser qualquer número. Por quê? Porque se eu tiver 5 elevado a 1, isso é igual a ele mesmo, é o 5. Log de b elevado a n na base b, que é igual a n. Então, eu tenho aqui log de 7 elevado a 2 na base 7, que é igual a 2. Por quê? Porque, se nós formos resolver, 7 elevado a 2 é igual a 7 elevado a 2, tá? As próximas definições. Se eu tenho um logaritmo e eu estou dizendo
que esses dois logaritmos são iguais, presta bastante atenção nessa consequência de definição, porque ela vai nos ajudar depois na resolução de equações logarítmicas. Ó, isso aqui é uma igualdade de dois logaritmos. Estou dizendo que esses dois logaritmos são iguais. O que esses dois logaritmos têm de semelhante? A base. A base dos dois é a mesma. Sempre que eu tiver uma igualdade de dois logaritmos com a mesma base, isso deixa claro que os logaritmandos também são iguais. Então, quer dizer, log de A na base B, que é igual a log de C na base B, imagina que aqui fosse, por exemplo, um 7. E eu desconheço o valor do C. Se esses dois logaritmos aqui são iguais e têm a mesma base, então eu posso supor que o C aqui também é 7, tá? Sempre que eu tiver uma igualdade de dois logaritmos que têm a mesma base, isso significa que os logaritmandos, ou argumentos, também são iguais. Isso vai nos ajudar muito na resolução de equações logarítmicas. Essas duas últimas é mais para a gente, em algumas situações que a gente precisa determinar se os logaritmos, um é maior que o outro, menor. Então, por exemplo, se a base for maior do que 1, se a base dos logaritmos for maior do que 1, então, se um logaritmo é maior do que o outro, então o logaritmando do primeiro é maior do que o segundo. Por exemplo, log de A na base B é maior do que o log de C na base B. Estou dizendo que esse logaritmo inteiro é maior do que esse, tá? A resolução dele inteira. Se a base é maior do que 1, é um número maior do que 1, isso significa que esse logaritmando é maior do que esse. Se, ao invés do b for maior do que 1, ele for um número que fica entre o 0 e o 1, né, a base for um número que fica entre 0 e 1, por exemplo, 1 sobre 2, 1 sobre 5. Então, se esse logaritmo é maior do que esse, logaritmo de A na base B é maior do que o logaritmo de C na base B. Isso implica que o A é menor do que o C. Por que ele é menor? Mas esse logaritmo não é maior, professora? Mas se a base é um número que fica entre 0 e 1, então isso vai fazer com que o logaritmando do primeiro seja menor do que o logaritmando do segundo, tá? Dentro de logaritmo, nós temos alguns logaritmos que são ditos especiais. A gente tem o logaritmo exponencial, entre outros, e também tem o logaritmo decimal, que é o que eu vou falar para vocês agora. O logaritmo decimal é aquele que apresenta a base 10, né? No lugar da base do logaritmo é um 10. O diferencial é que essa base não costuma aparecer. Então, todas as vezes que nós tivermos um logaritmo onde a base não aparece, quer dizer, Miriam, mas a gente não tem uma base. Se a base não aparece, é porque a base é 10. Então, o único logaritmo que não tem a necessidade de aparecer a base é o logaritmo decimal, é porque a base é 10, tá? Então, aqui, por exemplo, 10 elevado a 4 é igual a 10.000. Esse aqui foi só um exemplo para mostrar. Aqui, por exemplo, ó, não tem a base. Se não tem a base, é porque a base é 10. Então, quer dizer que, eu posso colocar aqui para a gente poder resolver. Então, eu tenho 10 elevado a menos 3, que é igual a x. 10 elevado a menos 3 é o mesmo caso que a gente resolveu anteriormente. Eleva a 3, 10 elevado a 3 é 1000, que é só colocar o 1 e repetir 3 zeros. Como é negativo, eu vou ter 1 sobre 1000, que eu posso deixar em 1 sobre 1000, ou também posso escrever 0,001, que é a mesma coisa. Então, só para mostrar que sempre que a gente tiver um logaritmo onde não aparece a base, é porque a base desse logaritmo é o 10. Dentro de logaritmo, nós temos alguns logaritmos que são ditos especiais. A gente tem o logaritmo exponencial, entre outros, e também tem o logaritmo decimal, que é o que eu vou falar para vocês agora. O logaritmo decimal é aquele que apresenta a base 10, né? No lugar da base do logaritmo é um 10. O diferencial é que essa base não costuma aparecer. Então, todas as vezes que nós tivermos um logaritmo onde a base não aparece, quer dizer, Miriam, mas a gente não tem uma base. Se a base não aparece, é porque a base
é 10. Então, o único logaritmo que não tem a necessidade de aparecer a base é o logaritmo decimal, é porque a base é 10, tá? Então, aqui, por exemplo, 10 elevado a 4 é igual a 10.000. Esse aqui foi só um exemplo para mostrar. Aqui, por exemplo, ó, não tem a base. Se não tem a base, é porque a base é 10. Então, quer dizer que, eu posso colocar aqui para a gente poder resolver. Então, eu tenho 10 elevado a menos 3, que é igual a x. 10 elevado a menos 3 é o mesmo caso que a gente resolveu anteriormente. Eleva a 3, 10 elevado a 3 é 1000, que é só colocar o 1 e repetir 3 zeros. Como é negativo, eu vou ter 1 sobre 1000, que eu posso deixar em 1 sobre 1000, ou também posso escrever 0,001, que é a mesma coisa. Então, só para mostrar que sempre que a gente tiver um logaritmo onde não aparece a base, é porque a base desse logaritmo é o 10.